Salve, senhores! Cláudio Costa falando de novo e vamos falar hoje a última parte sobre gerenciamento de escopo de Group Policy. Vamos falar sobre Loopback Processing Mode e para isso, um jeito mais fácil que a gente tem de entender o Loopback Processing Mode é a gente entender exatamente o problema que esse cara resolve. Em que situação exatamente a gente pode aplicar esse conceito? Então vamos lá. Quando a gente está mexendo numa Group Policy, aqui ele abriu minimizado, a gente tem em qualquer Group Policy que a gente for editar, pode ser essa aqui, por exemplo, ou a Default Domain Policy, não faz diferença, nós temos configurações que são de computador, configurações que são de usuários. São configurações que são diferentes. Então, normalmente o que eu seto para computador independe de que usuário que está logado lá. Como, por exemplo, um script de startup, um deploy de um software que eu quero que qualquer usuário possa acessar esse software. Uma configuração sobre uma definição de configuração da máquina em si, como time zone, enfim, configurações que são de computador. E configurações que são de usuário são aquelas que afetam o perfil do usuário propriamente dito. Então, por exemplo, eu quero bloquear o prompt de comando, isso é uma configuração de usuário. Eu quero definir o papel de parede, isso é uma configuração de usuário. Eu quero bloquear o acesso ao painel de controle, isso é uma configuração de usuário. Agora imagina que você tem um cenário onde você precisa que essas configurações de usuário em um local ou em algumas máquinas sejam de um jeito e essas configurações de usuário em outras máquinas seja de outro jeito. Como assim? Normalmente quando a gente cria uma Group Policy, eu venho aqui no meu editor, que é este cara, coloco os meus usuários aqui dentro de usuários, por exemplo, e coloco as estações de trabalho dentro de clientes. Tá. O que eu crio uma Group Policy aqui dentro de usuários. E é nesta Group Policy eu vou definir as configurações de usuário para todos esses usuários aqui dentro. Posso fazer por departamento, por filial, não sei. Aí é a divisão que você preferir. Por clientes, a mesma coisa. Eu vou colocar as máquinas aqui e vou definir nas minhas Group Policies como que as configurações de computador vão ser aplicadas. Perfeito. Agora, pensa só. Eu quero que nestas máquinas aqui, que o usuário tenha uma configuração diferente. Como que a gente poderia fazer isso? Vamos pensar numa situação aqui de vida real. Tá, um cenário onde isso pode ser pedido. Imagina que eu tenho aqui, deixa eu ver um jeito de desenhar isso aí. No Paint não é muito fácil, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Isso aqui é uma sala. Dentro dessa sala, a porta fica por aqui assim, tá? Então vou até colocar uma seta aqui indicando a porta. E aqui eu tenho uma mesa de atendimento, por exemplo, é um balcão de atendimento. Dentro desse balcão de atendimento eu tenho vários computadores. Então eu tenho um computador aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não. Outro computador aqui, aí outro computador aqui, outro computador aqui. Vamos pensar que isso aqui são 4 computadores. O meu usuário, quando ele usa este computador, ele precisa ter uma configuração de usuário. Ele tem uma Group Policy, que é um balcão de atendimento, então essa máquina ela não pode ser alterada com facilidade, a configuração dela tem que ser bem restrita, evitar ao máximo pegar vírus, pegar aqueles pop-up quando você abre um browser começa a aparecer aquele monte de janela, barra de ferramenta, não, tem que estar completamente bloqueada, tá? Então, nestas máquinas aqui, quando o usuário se loga, eu quero que ele tenha painel de controle todo bloqueado, eu quero que ele não consiga
exibir todos os programas que tem na máquina, que consiga executar somente o programa de atendimento, mais nada, que não consiga acessar o disco C, que o prompt de comando regedit seja todo bloqueado. Então, as configurações de usuário, quando ele usa este computador, tem que ser bloqueadas. Aí tem um jeito fácil de fazer isso. A gente abre aqui a nossa Group Policy, cria aqui, por exemplo, uma nova unidade organizacional que eu vou chamar de atendentes, por exemplo. E esses atendentes que tiverem dentro desta OU vai ter esta política completamente bloqueada, coloca os usuários aqui dentro e seta a Group Policy nessa OU. Fácil. Onde está a dificuldade? Porque esse mesmo usuário, ele precisa ter essa máquina bloqueada apenas quando ele usa esta máquina. Se ele usar uma outra mesa que tem aqui atrás, nessa mesa é uma mesa de uso comum, é a mesa que ele pode acessar o e-mail, navegar na internet, acessar o Word, o Office, o Excel. A configuração de usuário dele é completamente diferente. Aqui a gente também tem um computador. Aqui a gente também tem um computador. Os computadores pertencem ao mesmo domínio, só que esse usuário, quando ele acessa aqui, ele tem que ter uma configuração de usuário. Quando ele acessa o balcão de atendimento, tem outra configuração de usuário. Lembrando que na Group Policy eu tenho configuração de computador e configuração de usuário. Se eu vincular esta Group Policy naquela OU atendentes, que é esta, como que eu posso fazer para que este usuário, quando ele não estiver usando estas máquinas, ele vai receber uma política diferente, ou vai receber a política normal, igual de qualquer outra máquina da rede? Para resolver isso, tem um recurso dentro da Group Policy que a gente habilita no computador. Aí olha como é que seria a solução. Eu venho aqui e vou colocar aqui criar uma nova Group Policy. Vou criar aqui já estou dentro de clientes, vou chamar de atendimento. São as máquinas de atendimento, por exemplo. Criei, não era para ser uma Group Policy, era para ser aqui, deixa eu deletar esse link, era para ser uma unidade organizacional. Então, uma unidade organizacional e coloco aqui todos os computadores que vão pertencer àquele balcão de atendimento que estava ali no meio. Aqui, agora sim, eu vou vincular esta policy que eu acabei de criar e eu vou criar uma policy com todas as configurações de usuário que eu preciso. Agora, olha a contradição. As máquinas estão aqui dentro do atendimento e eu vou criar uma policy com configuração de usuário. As configurações que estão aqui embaixo. Por padrão, isso seria ignorado. Se dentro daquela OU só tem máquina, nenhuma configuração de usuário que eu fizer nesta Group Policy vai ser aplicada. Porém, existe aqui um recurso dentro da configuração de máquina. A gente vai no Administrative Templates, System, Group Policy. Dentro das Group Policies tem uma configuração especial que se chama Configure User Group Policy Loopback Processing Mode. Que diabos isso significa? Quando a gente abre essa configuração, a gente habilita essa configuração, a gente tem duas opções aqui embaixo. Replace ou Merge, que é a segunda opção. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando para que nesta policy, lembrando que esta Group Policy atendimento, ela está sendo aplicada somente em máquinas, que quando isso aqui estiver habilitado com aquela opção Replace, ele vai fazer o seguinte: todo usuário que se logar nestas máquinas vai receber estas configurações. As configurações que foram definidas aqui na configuração de usuário. E vai ignorar as policies que são do usuário mesmo. Então, voltando aqui, eu habilitei o User Loopback Processing Mode nesta policy. Aqui dentro de clientes, atendimento, eu tenho os computadores de atendimento. Seto as configurações de usuário. Aí, quando um usuário, esse usuário aqui, ele tem outra Group Policy,
é uma group policy comum que é aplicada aqui em cima para todos os usuários daqui de dentro, que deixa a máquina relativamente aberta. Ele tem acesso a várias aplicações, ele pode acessar o painel de controle, enfim, consegue mudar o papel de parede, ele tem lá uma política relativamente aberta. Quando esse mesmo usuário loga aqui, nesta policy que eu habilitei o Loopback Processing Mode, aquela policy vai fazer o seguinte: ignora toda a policy que está aqui dentro, toda a policy que está pro usuário, e carrega as configurações de usuário que foram definidas nesta policy. E aí, tudo que eu setar aqui, aí sim ele vai aplicar para este usuário. Essa é a diferença do... Voltando lá no Administrative Templates, Windows Components... não é Windows Components, na verdade é System, Group Policy, configure User Group Policy Loopback Processing Mode, do Replace para o Merge. O Merge também vai aplicar para os usuários as configurações de usuário que eu definir nesta policy. Porém, ele também aplica a do usuário. Ele aplica primeiro a do usuário, depois, por cima do que ele aplicou para o usuário, ele vai aplicar esta que eu defini aqui. Então, vai prevalecer esta configuração.